Boa noite, Michael Sambo. Obrigado por vir cá refletir connosco sobre esta questão dos influxos do investimento direto estrangeiro. Na verdade, é um tema que faz muito parte da retórica discursiva quando se fala das perspectivas de crescimento econômico no nosso país. O investimento direto estrangeiro aparece como uma variável muito importante. Sei que debruçou sobre esse tema e que está publicado no livro Desafios de Moçambique 2020 do IES, e a dada altura na linha de pensamento que desenvolveu, fez referência da existência da percepção que prefere chamar de mito lógico, que consiste basicamente na ideia de que quanto mais influxo de investimento direto e estrangeiro, maior é o desenvolvimento. Dados disponíveis, entretanto, mostram que, no caso de Moçambique, entre 2000 e 2019, o país terá recebido por aí 39 mil milhões de dólares de investimento direto estrangeiro e créditos comerciais. A questão de partida é: que transformação é que estes montantes neste período, que transformação causou na estrutura social e econômica do nosso país? Que impacto teve? Muito obrigado, João Carlos, e boa noite. Boa noite também a caros telespectadores. Dizer que, a respeito disso, realmente cerca de 39 mil milhões de dólares, são dólares americanos, influíram durante esse período a Moçambique. E se quisermos reparar para que contributo é que eles tiveram na economia, do ponto de vista econômico e social, é importante reparar, do ponto de vista econômico, até certo ponto podemos dizer que este influxo de investimento sustentou as taxas de crescimento econômico ao longo deste período. Além disso, as dinâmicas de comércio internacional foram praticamente dependentes do influxo de investimento. Falo das exportações e importações, que em grande medida foram devidas também ao influxo de investimento. Podemos reparar para estas dinâmicas como essenciais, além da criação de emprego, que é algo que já se vem falando. O problema agora é que impacto em termos sociais. Se nós repararmos sobre o ponto de vista de estrutura deste investimento, aí nós podemos começar a dissecar quais os impactos sob o ponto de vista social. E primeiro nós vemos que grande parte deste investimento direto estrangeiro incidiu sobretudo na indústria extrativa. A indústria extrativa colheu cerca de, podemos dizer, 67% do total deste investimento que influiu ao longo destes cerca de 20 anos. E na indústria extrativa nós sabemos que a indústria extrativa é uma indústria que tem poucas ligações econômicas e, portanto, as transformações em termos tecnológicos, a transferência tecnológica é relativamente baixa. Se nós repararmos ainda para os dados de investimento direto estrangeiro que afluem para a indústria extrativa, nós vemos que ele praticamente se distingue entre o investimento para os megaprojetos e investimento para outras empresas. E em alguns anos, nós vemos que há maior investimento para os megaprojetos e noutros para as empresas, outras empresas, o que até certo ponto pode presumir que as poucas ligações que são geradas na indústria extrativa podem ser entre empresas de capital estrangeiro. Então, até que ponto é que ele dinamiza a produção interna, a produção local? Quando nós falamos, sobretudo, da indústria extrativa, estamos a falar do carvão, estamos a falar do petróleo, estamos a falar de minerais, areias pesadas, entre outros. E grande parte destes projetos são extraídos e exportados. Praticamente nada fica. E se nós repararmos ainda para os resultados destes investimentos, falo dos lucros, menos de 1% são reinvestidos na economia. Quer dizer que não há retenção, que Castelo Branco já falava da porosidade econômica.
Então, estamos diante de uma situação em que recolhemos, sim, muito investimento, mas a economia não é capaz de reter, pelo menos, Mas os através do benefícios. sistema tributário que incide sobre estes projetos, não é por aí que o país consegue reter, digamos assim, benefícios decorrentes da exploração dos seus recursos, por exemplo? Esse seria o caminho ideal. Sobretudo, se reparar, Moçambique, uma das coisas que se tem deparado são os incentivos fiscais, e principalmente no setor extrativo e aos megaprojetos. Quer dizer, onde há maiores oportunidades de coleta de receitas é onde mais incentivos e benefícios fiscais são concedidos. Então, o meu artigo, por exemplo, advoga, sim, a necessidade de se colher mais desses impostos, que, na verdade, é um debate já recorrente. Já o IES já vem debatendo sobre isto, e a necessidade de coleta dos impostos é importante. Mas porque sem esses incentivos fiscais, Moçambique teria recolhido esta soma, considero astronómica, de 39 mil milhões de dólares de influxo de investimento direto estrangeiro e créditos comerciais. O ponto não é que ele poderia recolher todo este influxo, porque, primeiro, o investimento tem em vista a lucratividade. E, sendo investimento estrangeiro, se reparar para a estrutura do investimento, nota-se também que grande parte deste investimento é de créditos comerciais externos. Então, os credores certamente querem ganhar. Acredito eu, de certeza, que as várias empresas operando no país estão pressionadas a fazer lucro em certo tempo. Então, o que nós podemos ver é que, se Moçambique pudesse colher os impostos que são devidos, ou seja, se não houvessem os incentivos fiscais, a receita seria maior. O déficit fiscal que Moçambique hoje tem seria reduzido. E aí seria possível investir mais em outros setores, quer diretamente da economia, procurando dinamizar os outros setores, quer ainda os setores sociais, como é o caso da saúde, da educação, que têm enfrentado as dificuldades que nós conhecemos. Eu vou insistir nessa questão. Tendo como referência os dados que estamos aqui a citar, os 39 mil milhões vieram porque atraídos, eventualmente, pelos incentivos fiscais que o país concedeu. Não. Não. Feliz ou infelizmente, Moçambique tem usado dos incentivos fiscais como uma política de atração de investimento. Mas o investimento que está a se atrair é um investimento extrativo. E este não depende dos incentivos fiscais. A necessidade destas empresas... E qual é a lógica destes investimentos, particularmente os da indústria extrativa? A indústria extrativa precisa de recursos para satisfazer a demanda dos países desenvolvidos. Esta demanda é para os vários setores. Por exemplo, se nós falarmos das areias pesadas, o setor da construção é um dos setores que muito beneficia. As tintas são dali do rutilio, ilmenite, zircão, por exemplo. As tintas são produzidas a partir destes elementos e outros materiais usados na indústria de construção, por exemplo. Se nós repararmos para o carvão é uma fonte de energia, mas não só, é também matéria subsidiária para a produção do aço. E o aço alimenta as grandes indústrias. Moçambique é, neste momento, um dos maiores produtores de carvão. Gás natural, temos grandes reservas. Estamos quase a nos tornarmos grandes produtores. Em termos de reservas, já temos uma das maiores reservas ao nível internacional. Só o facto da existência destes recursos é o suficiente para que as empresas que precisam delas venham buscar. Mas qual é a condição para eles buscarem? Então, ao virem, é importante que o Estado possa tirar algum benefício, quer para poder fazer algo ao nível das políticas econômicas, até mesmo intervir na economia de formas a incentivar alguns setores que se considerem estratégicos,
e também do ponto de vista comunitário. As comunidades locais em volta destes megaprojetos, que muitas das vezes têm sido vítimas do aludido desenvolvimento, também precisam de alguma injeção, de alguma intervenção para que necessariamente melhorem as suas condições de vida. Pois se nós quisermos falar sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento é uma questão qualitativa acima de tudo. Além da quantitativa, é qualitativa. Quais são as qualidades de vida que mudaram por causa do influxo deste investimento? Esta é a questão. E se nós repararmos ao longo deste período, vamos reparar, por exemplo, em 2008, 2010, tivemos grandes manifestações em 2010 e é já se estendendo praticamente quase ao nível nacional. Quer dizer, expandiu-se, tendo iniciado em Maputo, já estava a se expandir para os outros países. Por que razões? Custo do alimento, algo básico. Estamos a falar de uma agricultura que nós temos e não pode necessariamente sustentar a população interna. Os déficits de produção de cereais, por exemplo, que Moçambique tem, bem, esperava-se que com a vinda da Wambao, os investidores chineses, por exemplo, poderia-se ultrapassar esses déficits. Não posso agora falar de dados recentes, não tenho, para saber a que nível estamos do déficit de produção do arroz, por exemplo, que, digamos, é um dos alimentos principais. O déficit de trigo, por exemplo, bastou uma subida do preço de pão para termos algumas reações ou convulsões sociais. Michael Sam, chegados a este ponto, a questão que coloco é que tipo de investimentos é que Moçambique precisa de priorizar e porquê? Moçambique precisa de priorizar a indústria transformadora e principalmente, eu diria, a indústria metalomecânica. E quando nós falamos da indústria metalomecânica, estamos a falar não apenas da indústria metálica. Setor manufatureiro. É o setor manufatureiro, mas para a produção de maquinaria, ainda que pequenas máquinas. Porque se é possível nós entrarmos para lá, vamos falar, por exemplo, da forma mais básica, produção de charruas, produção de meios ou instrumentos de trabalho que são necessários. Se nós começamos com esta indústria, o ponto é que ela pode muito facilmente dinamizar as várias outras áreas econômicas. Por exemplo, a agricultura. A agricultura é uma das áreas que muito carece de investimento. Mas investir só na agricultura, estaríamos talvez a investir em importação de maquinaria, importação de adubos, importação dos vários insumos de produção necessários. Se nós investimos em outras indústrias afins, que têm ligações fortes, quer com a agricultura, quer com outros setores, por exemplo, vamos falar da tecelagem ou mesmo a indústria têxtil, quanto de tecido, roupa é produzido em Moçambique. Nós temos o algodão como um dos principais produtos agrícolas de exportação. Mas a indústria de tecido não existe. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que precisamos de indústrias que satisfaçam também as demandas do mercado nacional. Precisamos de indústrias de substituição das importações. Neste momento, o que está a acontecer é que Moçambique praticamente importa tudo o que consome. Mas essas indústrias não surgem por falta de incentivos para o seu estabelecimento, na sua opinião? Não é apenas uma questão de incentivos. Se nós quisermos, sob ponto de vista, digamos, de investimento direto estrangeiro, e eu direi isto porque o empresariado nacional é relativamente fraco em termos de capacidade financeira para grandes investimentos industriais, manufatureiros, etc. A dependência seria ainda de investimento direto estrangeiro. Se tivermos que depender deste investimento direto estrangeiro, então nós carecemos de infraestruturas, carecemos de mais produtividade dos nossos fatores de produção, porque a produtividade ainda é relativamente baixa. As infraestruturas, quer as infraestruturas de transporte, as infraestruturas econômicas de vários níveis,
seriam necessárias. As ligações e até mesmo ligações com o setor financeiro seriam importantes para poder dar lugar. É verdade que podia também se dar algum incentivo e penso que seria ideal que incentivos fossem dados à indústria manufatureira, não é? Mas a verdade que se nota é que geralmente para os países menos desenvolvidos tem sido muito difícil atraírem investimento direto estrangeiro para estas áreas do setor manufatureiro por causa destes constrangimentos e outros, inclusive a questão do mercado, o poder de compra, a capacidade de compra em si. Julgava-se inicialmente que com a entrada para a SADC e o projeto da SADC, que corresponde a várias fases, até o mercado comum e a União Econômica e Monetária, que já devíamos ter entrado, o que se podia esperar é que teríamos um mercado regional bastante grande. E isto em si seria um fator para a atração de investimento, porque temos um mercado maior, temos uma capacidade maior de suprir a demanda destes investimentos. Não seria tão fácil. Não ficamos aqui numa situação, o que é que vem primeiro, se o ovo e a galinha, e para ver o que é que vamos priorizar efetivamente para que esta transformação possa ocorrer, do ponto de vista de investimentos, não é? Priorizar o investimento para a área produtiva, nesse caso, quero dizer, da indústria transformadora, é crucial. É crucial. Agora, nas limitações em que nós nos encontramos, deve ser uma questão de políticas econômicas. Com isto, é importante dizer que taxar os projetos extrativos, o investimento que já entra e praticamente não é retido na economia, se nós pudermos recolher as receitas delas, é uma forma de retenção. E a partir disto pode-se incentivar o empresariado nacional, pode-se investir em empresas, ainda que pequenas e médias empresas, para poderem se desenvolver. Porque olhando para aquilo que é mais presente, que são os movimentos que estão a ser feitos no setor da exploração do gás natural, fala-se muito do conteúdo local. Por esta via pode-se criar oportunidades de estabelecimento de uma indústria manufatureira em Moçambique e a desempenhar o papel que esteve a referir-se. Na essência, em volta da indústria extrativa, tem-se estado a criar mais oportunidades de prestação de serviços e empresas nacionais que possam prestar serviços do que necessariamente indústrias. No entanto, é possível criar algumas indústrias que, a princípio, estariam voltadas para suprir as necessidades destas grandes empresas. Por exemplo, se nós falarmos em termos de produção de roupa, tecido, pode ser que possa incentivar a criação de indústrias locais para a produção de fatos especializados que as empresas poderão usar. Mas até agora não é o caso, sobretudo por causa dos padrões de segurança que estes fatos, estes instrumentos em si seguem ao nível internacional e que devem necessariamente ser considerados. No entanto, é possível, mas precisa de algum incentivo, sim. Este incentivo pode ser financeiro através de injeção de capital ou pode ser através da redução dos impostos, mas desde que haja também iniciativas e capacidade de identificação dessas oportunidades por parte do nosso empresariado nacional. E, nesse sentido, o quadro de incentivos fiscais está mais localizado para quem menos precisa? Olhando para os influxos do investimento direto estrangeiro e as necessidades internas de investimento e de desenvolvimento da capacidade produtiva nacional? Talvez poderíamos dizer isso, mas pode ser falacioso na medida em que os incentivos fiscais no momento são sim concedidos aos megaprojetos ou à indústria extrativa em particular,
E como mencionei a respeito dos dados, o investimento em Moçambique concentra-se nesta indústria. Então, podemos talvez dizer que estão concentrados nesta indústria porque é a indústria que concentra os investimentos diretos estrangeiros até o momento, mas era importante notar quais são os critérios para a concessão de benefícios. Existem alguns benefícios que estão traçados, por exemplo, nos códigos de conduta, quer do antigo a instituição que lida com o investimento direto estrangeiro, mudou agora de nome. O APEX. O APEX, sim. Tem lá as suas modalidades, como poder beneficiar ou qualificar para beneficiar dos incentivos fiscais, mas até ao momento, sim, incidem naquilo em que os investimentos diretos estrangeiros estão concentrados. Bem, voltando para a análise dos influxos do investimento direto estrangeiros, parece demonstrar haver dificuldades do nosso país de atrair investimento direto estrangeiro privado para outros setores da economia que não são que não seja o setor extrativo. Por que é que isto acontece, na sua opinião? Porque, como eu mencionei antes, tal como Moçambique, os vários países menos desenvolvidos deparam-se com problemas estruturais que acabam, de alguma forma, desincentivando a entrada de investimento nas outras áreas. E eu mencionava alguns fatores como a incapacidade técnica, a baixa produtividade dos trabalhadores, a fraca capacidade tecnológica das companhias nacionais, que seriam elos de ligação. É mais fácil uma empresa ou uma indústria entrar em Moçambique porque já tem o seu nicho ou uma cadeia de produção estabelecida do que necessariamente entrar onde não existe praticamente outros serviços auxiliares. A falta de boas infraestruturas, por exemplo, o tamanho do mercado doméstico, a segurança legal também é um dos aspectos, a instabilidade política também é apontado como um dos fatores que muitas das vezes condiciona este investimento produtivo, e as distâncias das instituições financeiras internacionais, que é onde grande parte destas empresas também vão buscar o crédito. Então, esses são alguns fatores, digamos, de caráter estrutural que de alguma forma influenciam cada um na sua medida. Então, uma forma, como dizia antes, de poder-se ultrapassar isto é investir mais, por exemplo, na produtividade do fator trabalho em Moçambique, a qualidade de educação, a qualidade de saúde, a qualidade dos serviços básicos, a provisão de água, de energia, por exemplo. É só reparar que grandes indústrias precisam também de energia de qualidade e de primeira linha, porque não pode haver uma paralisação pequena simplesmente porque faltou energia ou coisa parecida, tanto que a Mosal não está a usar apenas a energia de Moçambique, mas também a energia da África do Sul, da ESCOM, não é? Isto por causa da necessidade de uma dada qualidade que Moçambique não podia prover. Então, as condições infraestruturais é algo que Moçambique pode investir. E para investir, pode mobilizar recursos na indústria extrativa. É por aí que já que existe. O país pode se tornar competitivo na captação de investimento direto estrangeiro para as outras áreas, sobretudo porque esta questão da atratividade de um país é uma questão concorrencial. Portanto, Moçambique não está sozinho querendo atrair esses influxos de investimento direto estrangeiro. Exatamente, Moçambique não está sozinho. E é importante notar que mesmo os países desenvolvidos recorrem a investimento direto estrangeiro. E as companhias multinacionais preferem os países desenvolvidos ou aqueles que estão em vias de desenvolvimento, mas que têm condições infraestruturais e recursos humanos melhor capacitados, a produtividade e o mercado, entre outras, em melhores condições. Então, quando Moçambique vai atrás desses investimentos, as companhias nacionais, por seu lado, estão a considerar entre os vários países, porque no momento
Praticamente são as companhias que decidem onde querem investir e não é o país que determina que companhia vem investir aqui. E eles consideram estes fatores que acabei de mencionar.